Fala galera de Deus, a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um podcast. Vamos trazer aqui um conteúdo hoje sobre o filme 500 Dias com Ela, né? E hoje, né, os apresentadores, minha pessoa, Alisson Andrade, da Igreja Assembleia de Deus em Porto Alegre, e os nossos irmãos aqui, o João de Deus. Se apresentei, João de Deus. Fala pessoal, João de Deus, aqui de Natal. Estamos aqui, para mais um episódio muito interessante, uma temática também bastante importante para a nossa vida. E vamos abordar e aprender um pouco mais. O nosso também amigo Israel Alexandre. Se apresenta aí, Israel. A paz do Senhor, povo de Deus, aqui é o irmão Israel Alexandre, daqui de Natal, sou do Ministério Assembleia de Deus Madureira, e a gente vai falar hoje de um filme bastante interessante, que eu gosto muito, né? E é assim, um filme bastante especial para mim. É verdade, é um filme muito legal. Me surpreendeu bastante por se tratar de uma comédia romântica, mas não tão romântica como a gente pensa. É um filme que surpreendeu as minhas expectativas. Eu já tinha assistido esse filme quando mais novo, só que hoje foi interessante. Essa semana eu assisti esse filme sob um olhar diferente, né? Debaixo de um olhar um pouco mais maduro. E aí, Israel, fala aí alguma coisa do que você achou do filme. Diga aí as suas impressões. O filme, para mim, ele tinha um certo preconceito com esse filme da primeira vez que eu ouvi falar dele, porque eu achava que era aquelas velhas aqueles filmes de comédia romântica baratos, né? Assim, só aquele filme que tem o romance e tal, e que às vezes é a mesma mensagem repetida. Só que esse filme ele consegue trazer uma mensagem profunda e nos dá a entender mais coisas assim de como nós agimos na sociedade, né? E assim, quando a gente olha para esse filme com um olhar mais maduro, realmente o filme se torna muito mais profundo do que ele aparenta, né? E que a gente consegue perceber assim numa primeira olhada. É verdade, realmente é um filme muito, muito interessante. E aí, João de Deus, você tem alguma coisa a dizer aí sobre o filme? Diga aí suas impressões, você gostou, não gostou, você achou legal, o que você achou interessante dos personagens, trilha sonora. Pessoal, bom, uma abordagem bastante complexa e leva a que habituado que para que iria acontecer e não foi foi possível, mas não foi possível. Acho que a maioria das pessoas que realmente talvez tivessem muito nesse casal é que conciliarem E o clichê se concretizar, né? Porém, eu achei o filme sob um olhar cristão bastante, digamos, diga-se de passagem, muito forte sobre um ponto de vista onde nem sempre tudo que aos nossos olhos parece bom e triste é realmente aquilo que passou para nossas vidas. E às vezes a gente luta muito para manter essa coisa certa e sofre bastante também. E, no fim das contas, é interessante que a gente consiga olhar não somente para as partes boas, mas também para as partes ruins, as partes difíceis, os sinais de que aquilo não é o melhor para a gente, ou até mesmo as evidências, né? Que existem sinais, existem evidências. Evidências
elas já estão na cara. Os finais ainda estão incertezas, né? Bom, personagens que são muito bons, eles cumprem esse papel durante a forma toda e não tem simplicidade em momento que está fazendo. Verdade. E vocês, Hel? Diga aí as suas impressões sobre os personagens, tanto do protagonista, o Tom, a Sam, a Summer, quer dizer, a Summer. A... Acho que a gente já pode entrar aqui na ficha técnica, né, do filme. Pode. Então, a gente tá falando do filme 500 Dias com Ela. Se você não escutou o áudio no começo, né, no título do filme, esse filme, ele foi dirigido por Mark Webb, né, o mesmo diretor lá do primeiro Homem-Aranha, do espetacular Homem-Aranha, né, para deixar bem claro, e do segundo espetacular Homem-Aranha, né. E nós temos aí três personagens que eu acho que são mais marcantes, né, e também são os atores que a gente mais conhece, que já tem uma relevância. O primeiro é o Tom, que é o personagem que a gente acompanha. Ele é interpretado pelo Joseph Gordon-Levitt, né? Ele fez o filme A Origem, fez também ali o último filme da trilogia do Batman, né? Dark Knight. Nós temos a Summer, que é ali interpretada pela Zooey Deschanel, que fez comédias, ela faz bastante filme de comédia romântica, né? Fez Sim Senhor com o Jim Carrey e fez um filme, né, da maior da infância do pessoal, que é Ponto para a Terra Bítia, que ela era professora, né, dos alunos. E nós temos a Rachel, né, que é a menininha, que é amiga do Tom, e ela é interpretada pela Chloe Grace Moretz, né, que fez Kick-Ass, aquela menininha, aquela loirinha. E assim, o filme, ele é bastante competente assim na atuação, não tenho nada a desmerecer o filme, a atuação dos atores interpretando os personagens é muito boa. Talvez uma coisa ou outra ali que talvez quem é mais criterioso ache que está com uma coisa meio corrida, mas eu acho muito bom. A parte da cor do filme também é muito boa, porque o filme ele transmite muita da história também pela cor. É bastante interessante isso, e as músicas também. É legal porque esse diretor, ele tem aquele brilho, sabe, de conseguir colocar um casal na tela e você se importar, né? O Homem-Aranha a gente via bastante isso, né? Porque tem lá o Peter e a namorada dele, agora esqueci o nome do espetacular Homem-Aranha. É a Gwen, né? A Gwen. E ele consegue trabalhar de um jeito que você não ache, não olhe pra, tipo, comparando com outro filme do Homem-Aranha e não ache que ficou pior. Ficou tão bom quanto uma sequência de um filme com Homem-Aranha, que a gente vê vários filmes. E ele consegue trabalhar muito bem esses aspectos do romance. E o filme, a forma que o filme é contado, nos ajuda a entender e a se relacionar também. Ele tem uma sacada muito boa ali na forma de contar esse filme, que não é simplesmente só, olha, é uma história de romance, o personagem vai fazer assim, assado, e vai acontecer isso no final. O filme já vem dando dicas ali, é bastante interessante essa parte visual do filme e a parte, né, que transmite essas ideias sem precisar falar. Exatamente. Assim, quando eu assisti o filme, né, no caso, essa semana eu assisti esse filme e eu pude perceber que logo de início o filme ele começa com um narrador narrando o início da história, né? Ele começa falando do Tom, começa falando da Summer, né, que são os protagonistas do filme. E ele começa narrando as oposições que há entre esses dois personagens. Quando a gente começa a ver, né, cada característica dos personagens, do Tom e da Summer, a gente pode perceber que o Tom ele tem aquele negócio mais romântico, mais idealista,
Ele idealiza muito um amor, né? Um amor da sua vida e tal. Já a Summer não, a Summer ela já segue aquela característica mais real, né? Mais próxima à verdadeira realidade. E é algo que a gente consegue ver logo de início com um narrador, né? Ele contando a história, fazendo essa. E também ele já fala que o filme não é nada que nós esperamos, né, de uma comédia romântica, né? Ele começa falando que não é uma história de amor, apesar de ter lá os protagonistas se relacionando e tal. Só que ele já começa falando assim, para quebrar as expectativas do espectador, para você ver como é bem perspicaz a forma como o filme ele trata o narrador, né, e tal, ele trata a direção, trata o filme. Isso é algo bem marcante durante o enredo. E a gente consegue ver, né, esse traço realista para quem acompanha a literatura. A gente vê que esse traço realista não ter tanto sentimentalismo como no romance, no romantismo, no caso. E a gente pode ver algumas críticas, e teve uma crítica que eu vi, que eu não tô com ela aqui agora, mas um desses críticos, ele diz que esse filme, ele segue essa pegada, né, romântico e a pegada realista. E a pegada romântica é por parte do Tom e o realismo por parte da Summer. Eu achei isso bem legal, bem interessante por parte do diretor, da direção do enredo. E aí, vocês, o que é que vocês acham dessas características dos personagens? Vocês acham legal? Você, João, diga aí, o que é que você acha disso? Tem uma coisa bem interessante, né, sobre essa característica dos personagens ali. A gente consegue observar de um ponto de vista em que o nosso amiguinho Tom, ele é um rapaz que idealiza um amor e uma história perfeita, enquanto que ela é mais da parte da razão. Ela procura ser mais preservada, tanto que o Tom, ele é engraçado que tem uma parte que o Tom começa a ir mais profundamente e ele começa a acessar lugares ou momentos mais íntimos dela, como por exemplo o seu apartamento, e ele acha que aquilo ali era um ponto ou um momento em que ninguém tinha chegado, só ele, porque de alguma maneira ela estava começando a se abrir para ele. Talvez fosse verdade, a gente não sabe, a história não conta que aquilo ali realmente é verídico. Mas o que eu posso dizer é que o autor do filme também e o roteirista deixou bem claro quem a Summer seria na vida do Tom. Summer em inglês quer dizer verão. Então, ela seria, por exemplo, como se fosse apenas uma estação na vida dele. Não seria algo que ficaria, que permaneceria. Ela era, no caso, só um momento, um ciclo, uma coisa que vem e que talvez não volte mais, e no caso do filme realmente ele não voltou. E o Tom, ele sofreu muito em razão disso. Ele não prestou atenção nessas coisas, nesses sinais aí que ela já vinha dando desde o princípio, e que poderia tornar o relacionamento dele com ela complicado, né? E ele sofreu muito porque, como toda pessoa que é idealizadora, ela não olha de um ponto de vista mais inteligente, com mais evidência, com mais realismo. Ela procura sempre olhar de um ponto de vista mais romântico e romantiza tudo, até mesmo o sofrimento. Até mesmo o sofrimento acaba sendo romantizado, e procura não olhar para as partes que foram difíceis, e só olhando para as boas, e através disso agarrando ainda mais e com todas as forças esse sentimento, e não deixando ir embora. E a Summer, ela não iria ficar, né? Já deixou claro o autor desde o início, quando logo no começo do filme, a trama no comecinho já indicava que eles já estavam terminando antes de começar o filme. No começo eu não entendi o que estava acontecendo, porque foi logo uma confusão. O Tom chamou a amiguinha dele, que era uma criancinha ali, que tinha acho que uns 10, 11 anos de idade,
para explicar o que estava acontecendo e pedir ajuda. E já estava na crise, né? Então é isso, eu acredito que tem coisas em nossas vidas que realmente é só uma estação, e o Tom, ele não conseguiu identificar que ela seria mais uma estação na vida dele também. Verdade, verdade. Bem observado da sua parte, viu? Porque realmente as pessoas, né, a gente passa por ciclos, pessoas vêm, pessoas entram em nossas vidas, saem muitas vezes e também, às vezes, nem fazem tanta diferença assim, né? Uma diferença significativa para a gente, né? Só que acontece totalmente diferente para o Tom durante o filme, né? O Tom, ele começa a ver a Summer, né, aquela mulher perfeita. Não só ele, mas também os amigos dele ficam dando a maior força, né? E tal, vai dizendo para ele, aquela mulher não sei o quê, ela é linda, ela é impossível. Tipo, quando eles começam ali a se relacionar de fato, né? Ele começa a enxergá-la daquela maneira romantizada, né? O sorriso dela, tem até aquela cena, né, dele lembrando ela, o sorriso dela, aquele joelho, até o joelho ele tava ali romantizando. Eu achei isso muito muito interessante da parte do Tom. E ele também, ele tá até o sinalzinho dela, né, que ele olha aquele sinal do coração. E depois que vou colocar assim, essa máscara do romântico, ela sai, ela é desfeita, ele começa a perceber os defeitos que há na Summer, mas a gente vai passando ao longo do podcast. E você, Israel, tem alguma coisa a comentar sobre isso? Pode ficar à vontade aí, fazer as suas... Parece que o nosso amigo sofreu um problema técnico nesse momento. Bom, vamos ver aqui enquanto ele não volta. Enfim, a gente vai dando prosseguimento, né? Bom, desse ponto de vista, é correto afirmar que a gente tem um problema talvez um tanto cômico durante o filme todo, durante a trama, porque a gente fica acreditando que vai dar certo e acaba não acontecendo. E eu acho muito, muito difícil na nossa vida a gente passar por isso e não absorver nenhum tipo de experiência ou conhecimento. O Tom, ele parecia ser inexperiente. Com toda certeza, ele estava parecendo ser inexperiente. Eu acho que quando a gente, muito, do meu ponto de vista, quando a gente idealiza demais, quando a gente romantiza demais todas as coisas, em olhar de um ponto de vista mais racionário, a gente acaba sendo um pouco ingênuo e sendo levado pelos nossos próprios sentimentos. O Tom deixou isso acontecer e o preço para ele foi caríssimo. Foi caríssimo. Ele podia ter evitado tudo isso durante a trama, tanto que na primeira vez em que eles sofrem aquelas primeiras convicções, né, sobre ela ter dito que não queria um relacionamento sério com ele, e ele fica muito chateado com aquilo. Ele diz que ele queria, que ele quer, enfim, mas os dois não têm a mesma concepção sobre isso. E a Bíblia diz claramente, né, como pois andarão dois juntos que não têm o mesmo pensamento, né, não andam no mesmo caminho, de igual modo. Então, eles se afastaram por um tempo. O filme não indica quanto tempo foi isso, se foi uma semana, mas eu creio que foi nesse espaço de tempo aí. E do meu ponto de vista, eu não sei de vocês, mas o Tom, ele não procuraria ela. O Tom não ia atrás. Ele estava ali moendo, eu não vou, ele deitado na cama e aquele negócio que ele chamei dele querendo ir, mas aquele orgulho de homem ali sendo ferido e ele acabava se trancando, se fechando. E deu um dado momento que ele pegou no telefone para ligar para ela e
deve ter vindo um pensamento estranho na mente dele, do tipo, ela tá só querendo brincar comigo. Pegou o telefone, colocou de volta no lugar e voltou a dormir como se nada tivesse mais acontecendo. E de repente, num dia bem chuvoso, aquele clichê apaixonado, né? A gente poderia até dizer, e agora vai dar certo, porque a mulher saiu debaixo da chuva e foi atrás dele, que não é comum uma mulher fazer, né? Ela procurar a pessoa em um contexto desse, procurar o companheiro, entre aspas, né? É muito difícil isso acontecer. E eu suponho que, como aconteceu, poderia sim indicar que eles conseguiriam se conciliar naquele momento, poderiam dar certo, né? Só que não foi o que aconteceu, né? E ela deixou claro que não podia prometer nada a ele naquele momento. Quando bateu na porta da casa dele, do apartamento dele, ele dizia que queria uma segurança, queria algo que o deixasse firme em relação a ela, porque ele sabia o que sentia, mas não sabia o que ela queria e o que ela sentia. Então, quando a gente dá de cara com isso, a gente percebe que com essas diferenças não é possível andar do mesmo jeito. E a gente só toma uma decisão diferente caso queiramos realmente, enfim, através da nossa paixão, estar do lado da pessoa, mesmo sabendo que a qualquer momento ela pode mudar. E a gente observa que isso aconteceu. Ela realmente mudou e foi trágico para ele aqueles sinais que todo mundo passa um dia, por exemplo, a sua companheira fica mais fria contigo, ela já não tem mais aquele entusiasmo em te encontrar, em te ver, ela já não tem mais aquele desejo, né, de estar junto com você, de fazer algumas atividades, né, que eram comuns no início, né, entre vocês, né, enfim. A gente vê que já começou ali a se esfriar e isso já é um sinal de alerta para que a gente procure combater de frente ou sair fora. Eu acho que tem um rapaz que eu acompanho na internet, o nome dele é o Poderosíssimo Ninja, Douglas Viegas. Eu gosto muito do que ele diz. Ele diz, no dia que você aprender como usar o poder de sair fora, nunca mais você passa perrengue na sua vida. Você sai fora de qualquer situação. Você não é querido numa rodinha de amigo, mas você está só pela pressão social, eu saio. Você não é convidado para estar em determinado lugar, mas procura se esforçar para caber naquele lugar. Não faça isso. Você está somente comprometendo a sua imagem e consequentemente vai acabar se ferindo com isso aí. O poder de sair fora é muito interessante e ele tem que ser aplicado realmente. Isso eu aprendi já muito cedo, a dizer não, a sair, a não forçar a caber no mundo de alguém sem essa pessoa se esforçar para caber no meu também, porque um relacionamento ele acima de tudo, ele é interesse, isso é óbvio. E há o interesse de ambas as partes de abdicar de alguns comportamentos para caber um na vida do outro, ali, e mudarem, se transformarem, melhorarem, enfim. E a Tama, ela dizia, não, e com ele nunca tinha uma certeza, em relação a ele não havia uma certeza, era uma incerteza. Então, diante disso, é bom a gente ficar bem esperto, porque os sinais, eles são bem evidentes aí. Se você está assistindo isso agora, está escutando agora, está passando por esse momento, eu acho que, do meu ponto de vista, é a hora de você sair fora. É verdade, viu, João? Às vezes a gente tem que saber a hora que a gente entra e a hora que a gente tem que sair, né? No filme, o Tom, ele não conseguiu ver esse momento, o momento que ele entrou. Ele conseguiu até ver o momento que ele entrou, mas o momento que ele tinha que sair, ele não conseguiu enxergar. Isso é algo que é bem comum nas pessoas, porque a gente acha que pode, de alguma forma, transformar
as pessoas, né? Ele começa a projetar na Summer e quer que ela seja da forma que ele quer que ela seja, que é algo que a gente sabe que geralmente não acontece, né? A gente colocar uma pessoa dentro de uma moldura para fazer com que ela caiba dentro dessa moldura e ela fique da forma que nós desejamos que ela fosse para nós. Isso é algo muito errado, porque é você querer transformar a essência daquela pessoa na essência que você quer que ela seja, né? E isso aí é um muito problemático. É algo muito problemático que, sim, não só as pessoas no mundo, mas também os cristãos, eles sofrem bastante com isso. Eles se iludem, eles acabam pensando que pode fazer isso com outra pessoa, né? O cristão. Eles são realmente muito idealistas e são muito romantizadores das coisas que acontecem em volta dele. É aquela coisa, né? O crente, quando ele esbarra numa menina, já acha que ela quer casar, né? Eu acho que nesse ponto de vista é legal, realmente interessante pensar assim, porque eu acho que nesse mundo que a gente vive agora, o conservadorismo, né, cristão, ele ainda está sobrevivendo, ele está tipo na UTI, mas ele ainda está sobrevivendo, tá entendendo? Mas no mundo não, no mundo as coisas já estão muito mais liberais e progressistas. Hoje em dia é comum, né, casamentos começarem e terminarem em outro dia. Quantos casamentos a gente vê aí que é feito em um dia e termina no outro, literalmente, né? Um caso bem recente e bem forte disso, no meio cristão, foi o caso da Isadora Pompeu. O casamento dela, se eu não me engano, não durou nem isso, que é umas 2 semanas. Se casaram e se encerraram ali, terminaram de repente. E está sendo muito comum isso. E talvez o ponto de disputa para algumas pessoas, né, procurar uma esposa seja no meio cristão, porque ainda pode haver mulheres conservadoras ainda. Pode haver mulheres ainda e homens, rapazes, né, que ainda procuram esse idealismo, né? Mas é difícil, ainda assim, no meio cristão é difícil. Eu mesmo tenho experiências bem complicadas, bem largas nisso aí. É complicado. É verdade, é verdade. Sim, no filme eu acho algo assim muito fantástico, incrível a forma com a qual ele brinca com a gente. Eu acho assim, foi bem perspicaz da parte do roteirista, né? Ele não passar as coisas que acontecem, né? As cenas que acontecem de uma forma linear, né? O roteiro não segue aquela forma linear cronológica. Ele começa ali apresentando o que seria ali Final. o final do filme, né? Que seria o final do filme, mas Aí logo em depois, seguida ele apresenta o primeiro dia, aí depois pula para o dia 40, para o dia número 50, aí retorna para o dia 20, aí vai lá para o 300. Aí ele fica fazendo essa brincadeira com a gente que está assistindo, e durante essa brincadeira a gente pode até cair na armadilha do roteiro de achar que uma hora eles vão realmente estar certo, né? É algo que eu acho assim, uma sacada bem engenhosa da parte do roteiro, da parte dos roteiristas, e realmente ali eles acertaram, né? Algo bem inovador, por assim. realmente, assim, achar que vai dar certo durante o filme, isso acontece. E eu tinha uma Acontece. experiência parecida com isso aí. Eu tive um relacionamento em que, ao nosso término, isso faz uns 4 anos, quase 5 anos já. Ao término, eu achei que ela não voltaria a conversar comigo e ela veio conversar comigo novamente. Procurou, me chamou, eu conversei com ela e eu tive uma ideia inexperiente, né? Eu acabei idealizando que ela voltando a se comunicar comigo, ela estava finalizando que queria se reconciliar, né? Mas na verdade ela estava sofrendo para se desprender. E eu também estava passando por isso, né? Eu estava sofrendo para se desprender e de alguma forma o emocional dela
um dia para encontrar alguma coisa comigo numa conversa que a fizesse permanecer. E não foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. E essa experiência ali marcou porque não é todas as vezes que acontece de a pessoa no relacionamento voltar a te buscar. Eu não busquei ela que me procurou. E eu achei que realmente ela estava querendo se reconciliar, mas ela estava procurando um jeito de sair e não sabia como fazer isso. Então, ela tentou, dentro de uma conversa comigo, achar um pretexto para ficar ou um pretexto para sair. E o sentimento, ele prende, ele te amarra, ele te impele e torna difícil para você fugir disso aí, né, Alisson? Eu acho que você também tem controvérsias também, difíceis. Eu tive algumas experiências aí com relacionamentos frustrados, né? Teve um noivado e tal, mas são coisas que são infelicidades que a gente passa e às vezes a gente vê que os sinais, a gente vê que acontece os sinais, né? As pessoas elas dão os seus sinais e diz que não vai dar certo e tal, pelos sinais. Eles podem não dizer de uma forma direta, mas dando esses indícios, dando essas indiretas, por assim dizer, e revelam a sua motivação, né, o que é que ela quer fazer, o que ela não quer fazer. E a gente, às vezes, não acaba não prestando atenção a esses sinais que as pessoas dão, né? E Israel, o que é que você acha assim da forma com que o roteirista ele trata o enredo da trama do filme? Diga aí um pouquinho. Eu acho muito legal, porque ele poderia abordar de uma forma mais tradicional esse filme e o roteiro, e a gente vê aquela mesma história que a gente vê se repetindo, só que com um desfecho que a gente ia ficar com um sabor meio estranho na boca no final. Porém, ele usa essa fórmula e tenta reinventar, né, naquilo, tentando às vezes até manipular a gente para a gente poder achar que vai ter, né, o final feliz, só que na verdade a gente já sabe desde o início, né? A gente acaba sendo vítima da nossa própria interpretação. E é interessante que vocês deram exemplos, né, das suas vidas e a gente consegue ver. Não, percebeu que quando você falou que a gente é vítima da nossa interpretação, foi isso que você disse? Durante a trama todinha, passo a parte, né? Mas você percebeu que, da mesma forma que o Tom idealizava, a gente também estava idealizando durante a trama também. A todo momento, a gente ficava idealizando que até o último momento ia acontecer o final perfeito, né? Muito interessante. Pode continuar, isso é só uma adenda aí. Isso mesmo. Eu até vi uma crítica desse filme, na verdade uma crítica não, mas um vídeo do Iago Martins, ele falando sobre esse vídeo num dos vídeos dele, e ele traçava o vilão, o suposto vilão desse filme, como o romântico. E o romântico pode ser eu, pode ser o Tom, pode ser qualquer pessoa que esteja assistindo o filme e ache que tudo vai dar certo ali porque são duas pessoas, a gente imagina, são duas pessoas muito legais, muito interessantes, porque elas não dão certo. Porque relacionamento, ele tem algo a mais do que só o querer. E é interessante como a gente vê isso, é como se fosse uma badalada que ecoa assim até na vida dos cristãos que a gente convive. Às vezes com a gente e às vezes no nosso meio ali tem pessoas que passam por isso. E eu gosto muito de pensar nisso como a falta de completude que os cristãos têm. A gente inicia geralmente a nossa vida na igreja já com aquele meio pensamento. Olha, um dia você vai crescer e você vai ter que, né,
ter a sua vida, você vai ter o seu trabalho, você vai se casar e você vai ter uma família. E lá no início do filme, o filme aborda também ali na experiência dos dois personagens. Basicamente, a Summer, ela tá vendo o divórcio dos pais, enquanto o Tom, ele tá assistindo algumas coisas, tá vendo algumas coisas na vida dele, e uma das coisas que ele marca naquela trajetória dele é um filme, né? Que é A Primeira Noite de um Homem. E ali o filme fala que daquilo ali ele marca essa projeção de que um relacionamento, do que é o amor, do que é ser romântico, do que é ser completo pela sua cara metade. E eu queria também falar sobre uma coisa muito legal aqui, para a gente pensar sobre esse pensamento, né? Esse pensamento de ter uma alma gêmea no mundo, ele é um pensamento que vem do cristianismo, ele brota no cristianismo. E eu quero trazer aqui para você, nosso ouvinte, uma ideia da mitologia, uma história da mitologia, que ela tenta abordar e falar também sobre esse assunto, que é a ideia sobre os andrógenos. Não sei se você sabe o que é andrógeno, e talvez você ache que andrógeno é uma pessoa que se veste como o sexo oposto ou algo desse tipo, mas a ideia de andrógeno, ele aparece na mitologia grega como um ser que ele era metade homem e metade mulher. E esse ser, ele era completo em si mesmo, e ele tinha tanto um lado que era o seu dorso, que era feminino e masculino. Diferente do hermafrodita, né, que as pessoas às vezes acabam pensando nisso, mas esse ser, eles são seres humanos que originalmente eles tinham esse corpo esférico com 4 mãos e pés e 2 faces em uma só cabeça. Em seu alto astral, eles queriam invadir o Olimpo, e por isso Zeus, ele acaba punindo eles e separa a parte masculina da parte feminina. E ele deixa essas 2 metades separadas. E essas metades, elas sofrem de sua incompletude. Elas procuram pelo mundo a metade perdida. E eu acho que daí que vem aquela frase, né? A minha metade, a minha alma gêmea, o meu pedaço de laranja, né? Meu pedaço de goiaba, né? Para uns, né? Eu gosto mais de goiaba. Das laranjas, dois irmãos. Pois é isso mesmo. E daí a gente vê isso também nos cristãos. A gente vê isso tanto nos rapazes como nas meninas, que elas buscam a metade da laranja delas, né? E eu acho muito interessante esse pensamento, que desde lá do Gênesis tem gente que né, até hoje diz aí, faz contagem nas costelas do homem e diz que não, está faltando a costela, então o homem tem que procurar a sua costela perdida, que é a sua Eva. E eu queria também saber de vocês, o que vocês acham desse pensamento, se esse pensamento vocês acham que ele por nosso convívio na igreja, que a gente tem esse pensamento, nós cristãos, ou porque... Costela tá tudo aqui. Minhas costelas estão todas aqui contadinhas, tá faltando nenhum. Eu nasci com tudo, né, tá? Diga aí, né, Ivan? Tem gente que tá fazendo raio-x, pra saber se não tá faltando. Tá faltando não, não tá aqui, ó. Se você pegasse aqui nos lados, né, você ia perceber que tem uma diferença, né? Mas não tem. Gente, é verdade isso aí, essa busca aí por uma metade, uma alma gêmea do mito do Platão, eu acho que é algo assim que é bem real e bem atual também. É algo que eu trato de uma forma assim meio que atemporal, porque assim, as pessoas estão sempre buscando por uma pessoa que a complete, por uma pessoa que de uma certa forma supra os seus sentimentos, seus desejos.
E, tipo, essas coisas, dessa necessidade de completude, ela vem de um desejo que é latente em todo ser humano, que é um desejo, sim, de ser completo, mas o ser humano em si não pode preencher outro ser humano, né? A gente sabe muito bem disso. É aquela frase, né, bem aquela frase marcante, né, da nossa realidade, né, das igrejas, que o ser humano ele tem um vazio do tamanho de Deus. E o ser humano ele só pode ser preenchido, só pode ser completo realmente por nosso Deus, pelo Senhor, né? Então, Assim, sabe, Alisson, aquele pensamento cristão, em algumas pregações a gente já viu, né? De que quando Deus formou todas as criações, né? Ele disse aos oceanos, né? Produzam seus seres viventes, né? E ele disse também aos ares, né? Produzam seus seres viventes. Ele disse, e a gente como criatura de Deus, nós humanos, fomos os únicos que ele não disse para alguma coisa produzir, ou para sairmos de alguma coisa que ele criou ali fora dele, mas ele disse para si mesmo, né? No plural, né? Seria os Elohims, né? Ele disse para si mesmo, né? Façamos, né? Façamos. Ou seja, estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa conversa entre eles, né? E disseram entre si, né? Vamos fazer, vamos criar o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então, nós, como diz no livro de João, acho que no capítulo 1, no verso 14, verso 12, 13 e 14, deve falar lá que o homem não foi formado, não foi criado da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, ou do varão, ou da mulher, mas sim de Deus. Esse prefixo de, né, ele pode ser algo introdutório, que é profundo, pode significar que de alguma coisa, como por exemplo, da caixa de fósforo tem palitos, então a gente tira palitos e dentro da caixa de fósforo. Igualmente a gente saiu como ser humano de dentro de Deus, não é isso? Então o peixe ele não sobrevive fora do oceano, porque senão ele morre, porque foi de lá que ele foi criado. E as aves elas não podem se tornarem cativas e presas em terra, porque elas morrem, elas entristecem, definham, porque elas foram criadas para serem livres, voarem nos ares. Lá é o seu habitat. E já os seres humanos, eles não foram feitos de nada que foi criado por Deus fora de Deus, mas ele foi feito de dentro de Deus, uma criatura que saiu de dentro dele, idealizado por ele no seu interior. Como o nosso profeta Jeremias disse, né, que Deus nos conhecia antes mesmo do nosso nascimento. Como Davi também disse, quão poderosas são as tuas criações. Nos Salmos ele falou que Deus entreteceu, como posso dizer, como se ele tivesse cozido, costurado, feito cada parte de Davi ainda no ventre da mãe dele. Ou seja, é como se a nossa criação, e de fato eu acredito assim, a nossa criação não fosse algo natural, humana, mas no momento em que somos formados em carne, como Deus nos cria em carne dentro de nossas mães, o Espírito que Deus nos dá, ele é algo que é feito dentro dele, e essa é a nossa verdadeira vida, viver dentro dele e não fora dele. É por isso que há essa necessidade de completude em Deus. Os seres humanos, a maioria, não conseguem ver isso, né? Mas há alguns que buscam sua alma gêmea em uma mulher, em uma outra pessoa. Só que nem sempre a gente consegue se completar nelas. E tem gente que sobrevive, tem gente que acredita que já é completo sem precisar de uma outra mulher. Então, por mais que essa teoria sobre os homens nas mãos de Zeus, né, o deus grego, né, ter sido feito daquela maneira na sua mitologia, né, o homem se separado da mulher, eram como se fossem dois em um ali,
e eles buscassem a sua outra metade. Nós, como cristãos que somos, entendemos que a nossa metade não é uma metade, ela é algo completo em Deus, é completo nele. Então não vamos conseguir achar de maneira nenhuma a nossa felicidade em uma outra pessoa, em uma outra mulher. Não é isso? O que vocês acham dessa teoria? Verdade, Teté, verdade. Eu chamo o João de Teté, né? Bem... uma forma bem amorosa de chamar o nosso amigo, né? O apelido dele que a gente deu. Enfim, mas João. É verdade isso aí. O ser humano, ele pode até buscar, né, a sua completude. Ele pode até buscar ser uma pessoa completa em uma mulher. Ele pode buscar ser uma pessoa completa no seu trabalho. Ele pode até buscar ser uma pessoa completa na sua vida, em qualquer área que seja. Mas ele só vai ser completo novamente, o homem, quando ele voltar para as suas raízes, quando ele voltar para o lugar de onde ele veio. Então, no versículo 11, lá em João, no capítulo 15, Jesus ele fala que para que o homem ele tenha a verdadeira alegria, que a alegria dele seja completa, né? Ele tem que estar em Jesus, tem que estar nele. É por isso que ele diz que tem dito estas palavras. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, não tem como a gente ser alegre na sua totalidade sem ser fora, sem ser dentro, né, de Deus, sem ser dentro da sua vontade, né? E quando a gente observa a vida do Tom, ele buscando ser completo pela Summer, e a Summer ela não podendo oferecer isso a ele, né? E ele se frustra, e aí nessa frustração, né, a máscara do romantismo dele cai, aí ele começa a ver o real, o que está diante dele, né? Que é uma mulher que não tem interesse nele, em uma vida, né, amorosa com ele, assim como ele idealizou. E isso, o enredo do filme, ele vai tratando de uma forma bem interessante. Tem uma parte que eles estão na loja, acho que vocês perceberam isso, né? Que eles estão na loja, né? Estão meio que sonhando, né? Uma vida de casal e tal, né? Estão lá, eles fazem até uma encenaçãozinha dele comendo na mesa, mais ela. Aí só que quando eles saem da loja, tem um anúncio. Tem um anúncio na entrada da loja que dizia o seguinte: aqui fazemos qualidade verdadeira todos os dias e não a qualidade fantasiosa. Então eram sinais dizendo do roteiro dizendo que não ia dar certo aquilo ali, né? Era um sinal dizendo que alguma coisa ia acontecer a reviravolta, que eles não iam dar certo. E o roteiro está a todo momento falando que não vai dar certo, não vai dar certo. A amiga dele, eu não sei se é amiga ou se é irmã, aquela menina, não lembro, mas ela diz, amiga, né? Ela diz assim, você só enxergava as coisas boas nela, não enxergava as ruins, né? Então já eram as coisas que o roteiro estava dando indícios, dicas, sinais que aquilo não ia dar certo, né? E no final, tipo, se o espectador, né, quem está assistindo o filme, ele for desatento, não pegar essas armadilhas do texto, ele acaba assim achando que vai dar certo, né? Isso acontece também na vida real. Isso acontece muito na vida real conosco, né? Às vezes uma varoa, né, tá ali, e a gente pode até estar namorando também, né? Só que ela vai dando indícios que quer terminar com a pessoa, mas a pessoa, né, por projetar nela algo que ela não é, acaba idealizando esse relacionamento e não consegue enxergar os sinais que ela dá, que não está mais afim da pessoa. E eu digo assim, a Summer, não estou defendendo a Summer, né, da personagem Summer, porque ela não seria uma pessoa ideal para se relacionar, né? Porque ela já fala logo de início que não queria um relacionamento sério, mas também eu não posso colocar a culpa todinha sobre
sobre a menina, né? Eu coloco também a culpa sobre o Tom, que ele não quis ouvir o que ela falou logo de início, que não queria namorado, né? Não queria namorar porque era algo complicado, que as pessoas machucam, as pessoas costumam machucar os sentimentos, e isso é algo que a gente precisa notar, esses sinais nas pessoas. É algo que realmente acontece. E esse assunto que a gente vê assim da completude, né? Eu vejo por um lado bastante interessante, sabe? Porque sempre quando tem isso, né, num relacionamento, quando uma das pessoas está buscando ser completo no outro, existem algumas etapas ali e que o filme ele aborda bem legal, que é aquele negócio que Teté falou até, que o Tom ele começa a participar dos ambientes que a Summer está participando, ele acaba indo para casa dela e tal, e acha que por aquilo ele, né, ali ele tem como se fosse uma espécie de idolatria. Ele começa a idolatrar ela, achar que, né, ela é uma mulher superior, que, né, assim. E teve até um momento que veio aquela frase do personagem Greg lá, de Todo Mundo Odeia o Chris, que ele diz, né, pro Chris sempre, ela tá tão na sua, cara. E tem muito crente que é desse jeito. Tem muito cristão, não, a irmã vai dar a paz do Senhor pro irmão lá no final do culto. Aí ela passou, né, ali, aí o cara tá lá, né, irmão, paz do Senhor, paz do Senhor. Aí o cara, vixi, a irmã tá de olho em mim, olha. As varoas estão de olho em mim. E às vezes a gente passa por esse pensamento, essas coisas, mas, olha, você não talvez uma pessoa que seja que alguém vai se apaixonar perdidamente dessa forma, porque a paixão e o amor eles não acontecem dessa forma. E esse processo de idolatria vem também da própria pessoa para com a pessoa que ela quer se relacionar, e nesse relacionamento acaba que a pessoa nem começou a se relacionar. A pessoa projeta como um Tom. Ele queria tanto que ela fosse aquela pessoa especial para ele, que tem uma cena que acho que é depois que eles ficam a primeira vez, que eles têm aquele momento deles irem para casa deles, que ele vai para um mundo que agora todo mundo na rua tá dançando, tá pulando, tá correndo, que virou o High School Musical ali, né? Tá vivendo uma fantasia ele. E tá virando o mundo da fantasia. Ali é a vida do crente quando se converte. O primeiro dia, né? O primeiro dia do crente quando ele se converte é aquele ali. Todo mundo, a paz do Senhor, bom dia, Senhor. E ali a gente percebe isso. E ele, para poder sustentar essa fantasia, ele começa a querer fazer as coisas que agradam a outra pessoa, não porque ele está aberto, mas porque ele quer sustentar essa fantasia que essa pessoa está bem, e ele está bem com essa pessoa, e ele começa a meio que perder um pouco a identidade. Em muitos relacionamentos projetados, a gente tem isso. Às vezes a gente vê pessoas que são da igreja e começam a se relacionar com uma pessoa que é do mundo, e a pessoa começa a parar de ser cristã. A pessoa começa a ser uma pessoa, né, uma pessoa ímpia. E eu queria ouvir também vocês sobre isso, né? Vocês veem esses pontos, né? A perda da identidade, a idolatria, e é claro que a gente já falou sobre relacionamento projetado, vocês dois falaram, mas vocês veem essas coisas no filme, no Tom? Sim, eu observei bastante isso no filme, dele querer principalmente agradá-la,
e, sei lá, acabar esquecendo dele mesmo, né? Acabar se perdendo nele, se perdendo dele. E tem uma frase que eu gosto bastante, que é no filósofo estoico, que é o epíteto. O epíteto. Ele diz o seguinte: se você está se comportando para impressionar os outros ou evitando fazer as coisas por medo do que possam pensar, você perdeu seu caminho. E realmente é isso que acontece com o Tom, né? Ele por querer só querer impressionar a Summer, fazer as coisas por ela, idealizando aquele romance nessa mulher, na Summer, ele começa assim a perder o caminho dele, né? Perder essa questão do propósito dele. Isso acontece bastante também no meio cristão, que quando a gente começa a idealizar um relacionamento, começa a perder o seu próprio propósito, o seu próprio caminho. Às vezes Deus ele tem uma coisa para fazer com você que ele não inclui essa pessoa, a pessoa com quem você está se relacionando, e dessa forma acaba fugindo, né? Fugindo do propósito de Deus. Isso acontece bastante no nosso meio, né? E você, Teté, João, o que é que você acha? Eu falo no raciocínio também, quando tá pode ficar perto por um momento e muito bem. Eu acho que também a dificuldade da igreja, às vezes eu digo que nós não temos de continuar buscando a Deus. É como se já tivesse sido entregue tudo ali de bandeja e você não tivesse mais propósito, mais nada pelo que buscar. Enfim. É verdade, é verdade. E assim, eu mesmo tive uma experiência assim, eu quando me relacionava com uma certa pessoa há um tempo atrás, eu parei de frequentar a igreja, os cultos como deveria, não dava mais o meu culto como antes, né? Porque antes eu digo com o mesmo fervor, com a mesma vontade, com o mesmo ímpeto, né? Não tinha mais aquilo dentro de mim, como o primeiro amor. E estava dando atenção demais, sabe? Estava fazendo demais por ela, sendo presente demais, né, na vida dela e deixando de viver a minha vida. Chegou um dado momento que Deus usou uma pessoa para falar comigo e disse que Ele não tinha colocado ela na minha vida para ela ser a primeira na minha vida. E tem colocado ela na minha vida para ser um adorno e não para ser um objeto de adoração no lugar de Deus, que era o que eu estava fazendo ali, né? Então foi advertido ali por Deus a parar de praticar aquilo, parar de fazer aquilo. E em dado momento, aquilo ali caiu sobre mim, assim, também, o que estava fazendo, e passei a usar mais a razão. Só que quando eu fui usar a razão, já era tarde demais, eu já tinha perdido totalmente o controle da situação, já tinha saído tudo do prumo, tudo do rumo, deu errado. Na questão do filme, é isso aí também que é difícil de lidar, porque, assim, a Sama, ela já tinha deixado claro já o seu desejo desde o início, mas porque ela não tinha uma experiência que tivesse dado certo. Todos davam errado, todos duravam pouco, todos eram coisas passageiras, né? Então ela imaginava no Tom também a mesma coisa, que iria ser algo passageiro para ela. E o Tom não, o Tom acho que não tinha tanta experiência, ele era alguém mais difícil de se entregar e acabava tendo poucos, né, contatos, né, poucos relacionamentos. Ele era até mais introvertido, né? A gente pode perceber que ele não sabia, não tinha aquele jeito assim
mais galanteador, cortejador, né? De chegar na pessoa com naturalidade, né? Ele teve um pouco de medo, de receio. E para ele era difícil esse primeiro contato. Eu, sinceramente, no meio cristão, que a partir do momento que a gente idealiza, idolatra, coloca essa pessoa no pedestal, deixa de viver as nossas vidas para Deus e vivendo somente em função da companheira, do cônjuge, a gente perde do propósito, já não faz mais nada sentido. Então, é necessário que a gente sempre tome cuidado com isso, com a idolatria que nos afasta de Deus e muitas vezes nos ilude achando que estamos nos aproximando da outra pessoa, quando na verdade estamos perdendo ela ou nos perdendo de nós mesmos, né? Já não somos mais os mesmos. E é bem isso que você falou daquela outra vez, que Elsa também falou, que é aquilo que ela fala no final. Eu não tinha uma certeza com o Tom. A Samia fala, com você eu não tinha a certeza. Porque se a pessoa ela tá apta para trair seus próprios interesses, seus próprios desejos, suas próprias convicções, essa pessoa assim talvez não seja a pessoa realmente certa. Tem um texto na Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 17, que diz: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. E é interessante isso, porque a Bíblia traz essa passagem e nos faz entender que a gente aprende com os outros. O outro não está numa posição superior, porque ele não é Deus, mas ele também é uma pessoa apta a aprender. Então, às vezes a gente deixa o que a gente muitas vezes acha que a gente seria legal, que é bom, que é interessante, para poder estar dando ao outro, né, toda a direção, todo o controle. É claro que existem momentos e momentos, exceções, mas é assim, né, por não entender as exceções, que muitas vezes acontecem, né, relacionamentos abusivos. Você faz uma análise, relacionamento abusivo às vezes começa com o outro só querendo fazer o que o parceiro quer. Ele deixa de ser ele para ser um NPC, né? Seja É verdade. Um ninguém. E aí a gente chega no ponto crucial desse nosso debate, nessa conversa, que é o cristão lidando com a sua incompletude, porque a gente falou disso no começo, a gente teve essa fala, só que no final o Tom, ele, por estar arrasado, por estar triste, parece que ele começa a ficar meio mais lógico. E aqui para falar de uma cena bastante interessante, que é a cena da expectativa versus a realidade, parece que depois que ele passa por aquilo, eu não vou crer mais nas minhas expectativas, eu não vou ter mais expectativas com nada. Ele parece que fica meio assim, uma pessoa muito lógica, muito centrada, e parece que se esquece das coisas que são importantes, né, no relacionamento. E ali o filme, ele agora põe um contraponto no final, depois de a gente ter passado toda essa idealização que ele teve, que é agora o Tom, ele não quer se envolver, e a Summer, ela está dentro de um relacionamento e ela casou. Ela disse para ele no começo que não queria estar em um relacionamento, que não queria estar nessa posição, mas agora ela viveu o sonho do Tom. E é interessante que isso faz até na nossa vida, né? Quem nunca teve essa experiência de gostar de alguém, aí depois de um tempo aquela pessoa se casa e você tá lá no casamento daquela pessoa. Nossa, essa sensação, sabe? Aquela dor no cotovelo. E não, aí você fica pensando, não poderia ser nós dois, né? É porque essa pessoa não quis.
E aí eu queria ver vocês aí, o que vocês acham disso, de que como a gente lida com essa... Vocês já falaram um pouco, mas eu queria que vocês aprofundassem um pouco mais essa questão do cristão e a sua incompletude. A gente tem que ser mais lógico nessa parte, mais sentimental, achar que agora a gente eu escolho a pessoa, não posso de forma nenhuma projetar, ou eu posso projetar porque é Deus quem está me direcionando ali para esse caminho. Vou tocar no assunto aqui que é complicado, mas nos bastidores aqui a gente conversou um pouco sobre razão e espiritualidade no relacionamento. Eu acredito que todo relacionamento ele é espiritualizado, né, de alguma maneira. Acredito que tem um envolvimento, seja ele divino ou seja ele forças negativas, né? Mas quando a gente cristão fala sobre forças negativas, a gente sabe do que realmente está querendo tratar. Mas em relação entrando dentro do filme, a gente percebe que por mais que ela tenha, a Summer, se relacionado com outra pessoa, casado com outra pessoa, e o Tom tenha ficado para trás, a gente observa que ele começou a perder aquele romantismo, mas no encontro dela com ele, naquele mesmo parquinho onde eles, naquele ambiente ali onde eles se encontravam para conversar e tal, a gente observa que ela dizia assim para ele: você estava certo da maneira como você via as coisas em relação ao amor, né, ao amor à primeira vista, mas você não estava certo sobre mim. Ela estava querendo dizer que não seria o caso de que estivesse tudo perdido para ele. Ela encontrou aquele rapaz em um momento onde ela estava distraída sozinha, lendo um livro, e aquele rapaz se sentou com ela na mesa e perguntou sobre o livro, e de repente começou a acontecer uma conversa natural, como se as duas pessoas ali se conhecessem há longos tempos, né? Enfim, e ela gostou dele e ele dela. E o Tom, ele acaba sendo convencido por ela de que não era ela para ele. Ele estava certo sobre o amor, sobre o romantismo, sobre toda essa questão, porque ela estava vivendo aquilo, ela não viveu com ele, mas estava vivendo aquilo com outra pessoa. E o Tom agora ele vai passar por um momento que todo mundo esperava que fosse possível acontecer. Numa entrevista de emprego para arquitetura, para ser um arquiteto, ele encontra uma pessoa, uma garota, também esperando para ser entrevistada, e ele pergunta a ela se ela gostaria de, após a entrevista, né, tomar um café. Só que ela disse que não, porque já estava esperando outra pessoa. Quando ela diz outra pessoa, eu entendo já de primeira que ela estava querendo falar que era um outro rapaz, um outro jovem, né? Então ela estava num relacionamento com esse jovem aí, e a história é paralela com a história dele e com a Summer, né? Enquanto o Summer e ele já terminaram e o ciclo já tinha sido encerrado, ela ainda estava, essa menina que estava esperando a entrevista, ainda estava encerrando. Tanto é que depois ela volta atrás e diz: não, a gente pode sim tomar café, por que não? Né? Tipo, ela estava em um possível relacionamento com outra pessoa, mas aceitou tomar café com alguém que nunca tinha visto. Simplesmente tiveram uma conexão à primeira vista ali naquele momento e resolveram permitir se conhecer. Então a gente observa que aquele rapaz que estava com essa menina na entrevista de emprego antes, né, ele poderia ser o Tom terminando o relacionamento, poderia ser a mesma história, só que de um outro ângulo, de um outro ponto de vista, em uma outra realidade de vida que não era a dele naquele momento. E então observa o seguinte, que por mais que o autor tenha feito com que o Tom enxergasse a realidade do que estava acontecendo, ele também preservou o romantismo, ele também preservou aquela mística sobre o amor à primeira vista, né? Sobre
aquilo perfeito, né? O relacionamento perfeito e tudo mais. Tanto é que quando você vai ver nas considerações finais do filme, né, que aparece lá os nomes dos diretores, dos roteiristas, dos participantes, aí ele diz: Feliz Dia dos Namorados, né? Isso ele fala assim, né? Então todo mundo entendeu ali que foi em relação a essa menina que ele tinha acabado de conhecer e não a Summer. Deu certo com ela, não deu com a Summer, mas deu com essa menina. Então, assim, eu acho que de toda forma, a gente deve se permitir, por mais que tenhamos passado por dificuldades, a gente deve se permitir sim a conhecer novas pessoas, a aprender com novas pessoas, permitir que elas entrem de alguma maneira, mas nunca deixar com que essa pessoa que está chegando agora, você queira colocar ela no lugar de onde outra pessoa já estava ou está ainda, porque ela não vai conseguir suprir essa sua carência. Ela não vai fazer isso, porque vai ser somente carência ali naquele instante, né? Então, o autor conseguiu, ele preservou o tom ali, o romantismo, o amor, ele conseguiu preservar aquilo e mostrou para todo mundo ali que estava assistindo o filme que ciclos encerram, momentos encerram, tristezas vêm, alegrias também vêm, e todas as coisas passam e elas começam de novo, até que de alguma maneira tudo dá certo, tudo se encaixa, tudo sai de maneira excelente, né? Então é isso aí. Eu deixo aí minhas considerações finais. Em relação a isso, eu sou mais espiritualista, acredito que Deus ele sempre intervém no relacionamento do homem com a mulher de alguma maneira, até porque a Bíblia mesmo diz, né, que a primeira instituição criada foi o casamento, né, a família. Então Deus ele está assim dentro desse contexto familiar, né, homem, mulher, e a gente está sempre sofrendo influências dessas forças, né, sejam elas negativas, sejam elas positivas da parte de Deus. É verdade, uma verdade, muito errado isso aí. Já eu não sou tão, assim, eu sou bem espiritual em relação à igreja e tal, mas assim, em relação a relacionamentos amorosos, eu já não espiritualizo tanto, já fui muito assim, de pensar que somente existe apenas uma metade e que existe apenas uma tampa para panela. Eu já fui muito assim, mas hoje em dia eu não sou tanto. Acredito que haja as exceções, aquelas que Deus ele escolhe a dedo, né, uma pessoa para cada um, né? Mas é assim, isso é muito exceção, não é algo que eu acredito que seja geral, né? E voltando para o filme, quando se completa ali o ciclo do Tom, né? Completa ali os 500 dias com ela, os 500 dias com a Summer, né? Ele passa por tudo aquilo, ele se encontra com ela naquele parque, né? E ela fala tudo o que aconteceu, que não deu certo com o Tom, mas deu certo com o outro rapaz que ela conheceu. E eu acho legal que o filme, para mim, o filme poderia ter terminado ali, né? E mostrar mostrar o real, né? Só que o diretor ele quis, né, dar, como por assim dizer, mais uma chance pro Tom, né? Iniciando um novo ciclo, né? Que começa ali mais um novo 500 dias, só que agora com outra pessoa. Eu achei isso bem legal também. Mas para mim o filme ele poderia ter acabado ali, com a Sam e ele dizendo que não deu certo e tal. E é isso. Mas o bom dele mostrar esse reinício do Tom é ver a superação dele também. É algo bem legal. E tem uma frase do Shakespeare que eu gosto bastante, que ela diz o seguinte: lamentar uma dor passada no presente é criar outra dor e sofrer novamente.
Então não adianta de nada a gente lamentar pelo que foi e não avançar, não progredir, né? Ficar lá preso naquele passado. O Tom, ele conseguiu avançar, ele não ficou preso ali na Summer e é isso. Eu acho que o filme ele consegue, sim, se você for uma pessoa mais desatenta, ele consegue pegar você. E eu pensei logo do início, eu pensei, não, esse filme não vai me pegar, não. Eu já peguei essa armadilha do texto dele. Mas é isso aí mesmo. Então é isso, né? Aqui nós temos duas posições que são divergentes, mas que se complementam. Tanto Alisson como o João de Deus, como Teté, têm posições que são divergentes, mas parecidas, porque os dois já passaram por situações que fizeram eles crescerem, como eu também. Poderia dizer que eu tenho a minha posição aí também. Eu creio que é algo lógico, mas é algo guiado por Deus e que é muito parecido com acho que a posição de vocês dois. E o estado de tom no final do filme realmente. E o roteirista e o diretor eles fazem aquela brincadeirazinha, né? O nome da primeira menina que ele gosta é Summer e da outra é Autumn, que seria outono, né? Que depois de todo verão vem sempre o outono. E o outono é uma estação um pouco mais madura, é uma estação que ela é mais apreciada, é uma estação um pouco mais melancólica, mas que também tem o calorzinho ali para dar a pessoa. E a nossa conclusão dessa história toda é que nesse anseio pela completude, o Tom, que eu vou chamar o cristão, ele busca ser completo, porém somente em Cristo poderemos ser totalmente completos. Namoros, relacionamentos não irão nos preencher de fato, mas o nosso Senhor, esse sim, ele nos completa. Sem ele, nenhum relacionamento realmente irá fazer você completo. Para com o homem como para a mulher. E aqui eu me lembro de dois textos que eles meio que se complementam na palavra de Deus. Lá no livro de João, capítulo 4, o primeiro versículo de número 13 ao 14, e o outro que é João, capítulo 6, versículo 51, onde Jesus vai ser apresentado como a água que ela a pessoa bebe e não tem mais sede, porque agora está completa, e o pão que desce do céu, que traz o alívio à fome, a tudo aquilo que se alimenta. E esses dois textos nós temos pessoas que buscam o pão e a água aqui da terra, achando que Deus pode dar somente aquilo. Eles projetam no Senhor uma coisa, mas Deus ele traz a completude realmente para a vida do homem. E quando Jesus fala, vai e chama o teu marido, e a mulher, né, fica naquela posição embaraçosa, Jesus diz, porque tu já teve sede. Ali eu vejo que aquela mulher buscava realmente a completude em homens, em relacionamento, em busca. E é isso, né? A gente busca completude em pessoas, mas são seres humanos. O texto na Bíblia nos diz que farão uma só carne, mas eles já são uma carne e são completos, como o nosso irmão João de Deus falou no começo, por Deus. Então, vocês querem deixar mais algum adendo, mais alguma coisa, mais alguma ressalva? Não. Ficou aí muito bem claro o nosso posicionamento, nossa análise perante o filme 500 Dias, que eu acho assim bem legal, bem interessante mesmo. E apenas deixar aqui os nossos agradecimentos a todos que nos acompanham no nosso podcast, o Cristão Cult. E esperamos aqui trazer mais conteúdo para vocês. E espero que tenham gostado desse nosso podcast. Você, João de Deus, quer falar alguma coisa, Tete?
Eu quero deixar aqui minhas considerações finais também, dizer que o filme foi muito bom. O assunto abordado é uma realidade que muitos cristãos vivem ou já viveram, o sentimentalismo, o romantismo, a dor, o sofrimento, tudo é um misto de emoções que faz a gente aprender e amadurecer ao longo do tempo. Então, é isso, pessoal. As estações vêm, as estações passam, mas a gente permanece. Então, que a gente venha a se cuidar. Temos que preservar a nossa mentalidade, a nossa área psicológica, o nosso mental, nossa parte mental, para que não venhamos a adoecer, né? Ou achar que somente aquela pessoa iria nos completar, ou achar que somente ela é importante, ou coisa assim. Tem muitas outras pessoas especiais aí, por aí afora, só esperando, talvez por você, ou por qualquer um de nós aqui, ouvintes, que esteja ouvindo aqui o nosso podcast. Então, é isso. Eu deixo aqui minhas considerações finais, agradeço, né, pela participação pessoal aqui, nossos apresentadores, né, e até a próxima. Então é isso, galerinha. Encerramos por aqui e até uma próxima no nosso canal Cristão Cult.